Você está ouvindo Vox Populi Social. Estamos de volta aqui falando hoje sobre a Pastoral do Menor na Rádio Catedral. Estamos aqui com o vigário episcopal para a Caridade Social, Monsenhor Manuel Manangão, e também a coordenadora técnica dos programas sociais, que é a Giovana Silva. Estamos falando sobre essa questão do menor, não é, na nossa cidade. O senhor falava bastante das mudanças estruturais, né? E acho que uma mudança também que acredito que deve impactar bastante no trabalho da Pastoral do Menor são as famílias, né? A estrutura de família, né? Que naquele tempo, por exemplo, eram mais estruturadas. Você podia deixar a sua criança com a tia, né? O tio, a vizinho, como o padre falou. Hoje essas estruturas parece que não comportam mais, né, Giovana? Até isso, quando se pensa na criança, no adolescente, no trabalho que será desenvolvido, é preciso também dar uma olhada especial para a família onde aquela criança está inserida, não é? Exatamente. Esse ano nós estamos completando 29 anos de uma lei muito importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a Pastoral do Menor tem que olhar todos os documentos, né, da CNBB, da Pastoral do Menor Nacional, mas também essas leis que vão nortear o trabalho com a criança, com o adolescente e com as famílias. Então, o Estatuto, ele vem trazendo para a gente esse olhar cauteloso com as famílias. Que famílias são essas? E como nós temos que responsabilizar essa família que, mesmo pobre, mesmo sendo só a mãe ou monoparental, ou só o pai, ele tem que cuidar do seu filho. Ele tem que ser capacitado para esse ato de cuidar. E aí também tem uma outra legislação, que é a Política Nacional de Assistência Social, que vai falar que essa família é o seio e é o aporte de afeto para essa criança e para esse adolescente. Então a gente trabalha com essas premissas que essa família é capaz de criar o seu filho. Então, o tempo todo, o projeto que eu falei anteriormente, o projeto de apoio familiar, a gente trabalha capacitando os agentes da pastoral para esse cuidado, esse olhar para essa família. Porque às vezes o agente ou até mesmo os parceiros entendem que essa família não tem condições de criar o seu filho dentro, porque é muito pobre, porque fala alto, porque não tem uma educação adequada e não vai saber criar o filho. Melhor é estar no quartel, melhor é estar na igreja, é o padre que sabe criar, é o padre que sabe falar, é o assistente social. E a gente vem com uma outra cultura. Não, você tem que saber dar limites ao seu filho. Nós não assinamos o poder familiar, você não está passando a tutela para a Pastoral do Menor. Então, ao contrário, então a gente vai com temas, discute temas, a gente teve reunião no sábado passado, por exemplo, discutindo questões com as famílias, do cuidado, do zelo. O projeto Pleitear, por exemplo. Nas organizações militares, nós temos 8 unidades da Marinha e uma do Exército. No ano de 2018, nós atendemos 2.500 adolescentes e crianças que ficam no contraturno escolar. Então, eles fazem esporte, têm alimentação, algumas têm o reforço escolar, também tem os grupos, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo com a prefeitura, nos auxiliando nesse trabalho. Então, nesses locais, a gente trabalha o tempo todo com as famílias, potencializando no ato de cuidar, potencializando no ato, você é responsável. E às vezes a família não tem a documentação civil. Para uma segunda fase deste projeto, que é da aprendizagem, da Lei 10.097, que garante meio salário mínimo, vale transporte, auxílio alimentação, para os adolescentes de 14 a 24 anos, né, que já é adulto, porque as empresas são autuadas pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, que tem 7 empregados na sua empresa. Passando de 7 empregados, ele tem que contratar um aprendiz. Então, é uma legislação, não depende da pastoral, não depende da arquidiocese, é uma legislação federal, e nós somos habilitados nessa legislação como entidade formadora.
A mitra Olha, arquiepiscopal. sim. Aham. Então, os melhores adolescentes dessas unidades militares, no que tange a postura, assiduidade, pontualidade, eles participam desse segundo momento de processo seletivo. E aí, as nossas empresas parceiras hoje, a Proeco, muitas, né? LAF, o Sérgio Franco, a DASA, a CAL, algumas paróquias. Então, essas empresas que temos 254 aprendizes, elas vão trabalhando conosco, preparando esses jovens para a inserção de fato no mercado de trabalho. Porque é uma preparação. Esse Sim. momento é de preparação. São 16 meses na preparação. Então, tudo isso é pensando o quê? Numa inserção no mercado de trabalho qualificado. Eles têm que apresentar notas e a família tem que estar conosco o tempo inteiro. Os agentes da pastoral conosco o tempo inteiro. Os párocos conosco o tempo inteiro. Eles são convidados para as formaturas, eles são convidados para as reuniões com as famílias, eles são convidados para as reuniões mensais lá nos quartéis. Tudo isso, os párocos são convidados. Tem almoço em cada unidade militar, os párocos são convidados. Os agentes da pastoral também. Então, assim, a gente fala de capilaridade da igreja, a gente fala de parcerias, a gente está falando de um elo que a criança entra num projeto com 8 anos e só sai com 24, vamos dizer, na aprendizagem. Então, a gente quer estar segurando na mão do padre e do agente da pastoral o tempo inteiro. A pastoral trabalha com parceiro, com essa mentalidade o tempo inteiro. E isso é mística da pastoral do menor. Isso é o que o padre Managão nos ensinou esse tempo todo. Eu trabalho aqui há 19 anos e é assim que a gente faz o tempo inteiro. Ou seja, desde cedo, então a igreja também vai dando esse alicerce, né, padre, para a criança, para o adolescente, para justamente, como ela falou, seja para inserção de trabalho, mas também para ser uma pessoa digna na sociedade, né? Ter condições de galgar com seus próprios pés para um futuro melhor. Na verdade, ao longo do programa, dos próximos programas, a gente vai vendo esse encadear de pastorais, não é? Porque se você pensar que nós temos na diocese hoje algumas comunidades cuidando das mães gestantes e temos uma entidade diocesana cuidando da mãe gestante, que é o amparo maternal, e a pastoral das gestantes, e a gente pensa depois, logo no seguir, a criança nasce, e aí? E aí você tem a pastoral da criança que vai cuidar principalmente dos primeiros 1000 dias de nascido, que é quando você tem uma série de coisas que podem acontecer e a criança vira óbito, não é? Então, é um cuidado, no fundo, permanente. É como se a gente pudesse dizer assim, vai a mãe para o trabalho pastoral, como mãe ainda grávida, vem a criança para a pastoral da criança, depois ela é assumida pela pastoral do menor, até o tempo da juventude, e aí, paralelamente, nos últimos anos, vai estar a pastoral de juventude e pastoral ainda do menor trabalhando juntos, nesses casos que são atendidos, e depois você vem o mundo do trabalho, com as cooperativas e com a pastoral do trabalhador, e outras domésticas e outras tantas, conforme se a gente parar e pensar nas associações que têm sido criadas, não é? Para médicos, para advogados, para engenheiros e arquitetos. No fundo, a igreja vai acompanhando esse processo todo. E os sacramentos vão entrando nesse meio caminho. Quer dizer, se a pessoa é de formação católica, né? Porque as pastorais, como ação social, elas não visam especificamente católico o fazer católico, parte, né? Tem lá cada um com a sua vida religiosa, se procura ajuda, vai ter e ser tratado exatamente da mesma maneira, porque a gente acredita nesse processo, né? Então, no fundo, é um processo, não é, que vai sendo visibilizado, e se a gente parar e pensar, por exemplo, as crianças que, se tornando adultos, escolhem
a vida a vida militar, por exemplo, você tem lá os capelães militares católicos, evangélicos, que estão lá dando apoio, formando a parte da realidade da fé, que a Giovana vem falando de mística, não é? Esse elemento que é o elemento do transcendente que vem para dar suporte e sustentação a toda essa confusão que é a nossa, e é uma verdadeira confusão, a realidade da vida do humano. Então, esse é o conjunto. Então, complexa a vida humana, né? No fundo, os elementos eles vão se agregando, né? Isso é o conjunto da pastoral. Por isso que o Dom Eusébio teve a ideia de botar tudo num lugar só, que são as ações sociais da igreja. Vai fazendo o caminho, né, da escada, vai subindo, né, Giovana? Exatamente. Tem mais projetos aí, né? Sim, muitos, né? Alguns. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo de novo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a Pastoral do Menor. Você está ouvindo Vox Populi Social.